Fala galera do JJ Velane, vamos aqui fazer o vídeo de número 78 da nossa série sobre história do cristianismo, na qual eu falo sobre momentos importantes da história da fé cristã, independente de ser protestante, independente de ser católico, independente de ser reformado, independente de ser pentecostal. A gente traz os fatos como foram, como aconteceram. E hoje eu vou falar sobre Charles Finney, que os reformados não o curtem muito, mas ele foi um grande evangelista, né? Ele inclusive é considerado o pai das reuniões de avivamento, que ele falava que era importante, né, no evangelismo, métodos para chegar no avivamento. No período que ele viveu, ali no século XIX, muitos calvinistas não gostaram do estilo dele, né? Inclusive, ele saiu da igreja presbiteriana, né? Ele era presbiteriano e ele acreditava que fazia parte do processo de conversão, a parte do emocionalismo, né? Isso foi bem criticado pelos calvinistas, inclusive é criticado pelos calvinistas até os dias atuais. Finney se converteu em 1821, ele já era advogado na época. Ele se interessou pela Bíblia devido às citações que ele via na literatura jurídica, citações referentes às escrituras sagradas. Ele foi ordenado na igreja presbiteriana em 1824. E uma característica dos sermões de Finney é que ele era simples e direto. Era semelhante a um advogado num julgamento. Uma característica que é inerente a Charles Finney é o entusiasmo. Apesar de ser simples e direto, ele era entusiasmado. Inclusive, é uma frase conhecida dele, abre aspas, a humanidade não agirá até que esteja entusiasmada. Então ele acreditava que o ser humano era movido a incentivos, e muitos desses incentivos eram visíveis e emocionais. Então Finney, quando começou a pregar, ele ia de vila em vila pregando a sua perspectiva do evangelho. Com isso, em 1830, ele foi líder do avivamento na cidade de Rochester, nos Estados Unidos. Em 1832, ele se mudou e foi congregar na Segunda Igreja Presbiteriana de Nova York, isso em 1832. Já em 1834, por causa dessas dissensões, por causa dessas distinções que ele tinha com os calvinistas, essas diferenças, principalmente sobre a fé reformada, sobre a predestinação e sobre a questão da liturgia no culto, ele decidiu sair da igreja presbiteriana e foi para a igreja congregacional. Como eu já disse anteriormente, ele era adepto do emocionalismo, dos gritos e gemidos nos cultos, não muito diferente do pentecostalismo e neopentecostalismo atual, né? Que surgiu já no século XX. Outro legado do tipo de evangelismo do Finney foi a questão de distribuição de folhetos. Ele e sua equipe pregava cartazes nas paredes, fazia anúncios em jornais. Então ele entendia que era importante usar todos os métodos que estavam ao alcance da igreja para o evangelismo. Outra frase de sua autoria é o seguinte: abre aspas. O avivamento não é um milagre. Não depende de forma alguma de um milagre. Ele é o resultado do uso correto dos meios constituídos. Então, partindo dessa frase, nós temos uma ideia da perspectiva de evangelismo e avivamento que ele tinha para a igreja, né? Então, acabou que esse é o legado dele, né? Esse legado de evangelismo com entrega de folhetos, evangelismo baseado no emocionalismo, evangelismo que usava a mídia da época. Com certeza Finney, se existisse hoje, ele ia usar muito o Instagram, né? Ele ia usar os stories do Instagram, ele ia fazer aquele negócio de
e faça sua pergunta, ia ficar respondendo pergunta. Então o Finney tinha essa característica que perdurou, né? Acho que inclusive muitos têm essas características e nem sabem de onde é que surgiu dentro da igreja, né? Já existia, né? Finney ele foi um adepto, mas foi ele que popularizou nos Estados Unidos. E como as coisas que se popularizam nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos ser o país mais influente no mundo economicamente e culturalmente, acabou que chegou até aqui no Brasil. E para completar, falando sobre o Finney, ele acabou falecendo em 1875, né? Já há mais de cento e poucos anos, mas o seu legado continua. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like. Se você gostou e ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos, no grupo da igreja, enfim, com todos que você acha que esse vídeo e toda a nossa série sobre a história do cristianismo, né? Se você caiu de paraquedas aqui, a gente tem 77 vídeos, né? Desde 2015, desde o final de 2015 que a gente grava. E confere todos esses vídeos aí, assiste, escuta eles quando você estiver trabalhando, indo para o trabalho, no carro, no ônibus, no Uber, em casa mesmo, quando estiver varrendo a casa, limpando as coisas. São vídeos bem edificantes e que trazem muitas informações interessantes sobre a história da igreja. Lógico que a gente sempre dá um overview, uma visão geral, com o intuito de fazer vocês se interessarem por esses assuntos, né? Os assuntos que vocês gostarem, que vocês acharem interessantes e pesquisarem e lerem mais, né? Não dá para falar tudo sobre diversos fatos da história do cristianismo em 10, 20 minutos. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. E até o nosso próximo vídeo, que vai ser o vídeo de número 79 da história do cristianismo. Valeu, galera. Tchau, tchau.